Fala, galera! Tudo bem? Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Eu gravo vídeo aula de todo o conteúdo da Física de ensino médio e pré-vestibular, tá bom? Nesse momento, meu querido, estou gravando vídeo aula de eletromagnetismo. Gente, eu gravo também dicas para os grandes vestibulares, resolução dos grandes vestibulares, para o Enem e tudo mais, tá? Estou gravando eletromagnetismo. Galera, você quer ver como é que foi? Como é que são as aulas dos meus outros conteúdos, né? Do outro conteúdo da física? É só você escrever aí, por exemplo, Eletrodinâmica, aula 1, professor Marcelo Boaro, dá um enter aí, ele aparece, tá? Como é que foi? Estática, aula 1, professor Marcelo Boaro, tá? Eletrostática, dinâmica, hidrostática, eu vou gravar todo o conteúdo, tá bom? Tá bom? Faz uma pesquisa aí. Nesse momento eu não gravei todo o conteúdo ainda, mas ao longo das semanas, dos meses, dos anos, eu vou gravar todo o conteúdo e colocar aí. Você quer ver como é que é? Pesquisa, tá legal? Galera, mas antes, fazer um pedido para você. Por favor, tá gostando do meu trabalho? Já viu o vídeo? Tá gostando do meu trabalho? Dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos. Isso ajuda pra caramba, gente, pra caramba. O canal fica movimentado, quando o YouTube vai fazer, a galera faz uma pesquisa, ele dá uma filtrada, joga isso lá pra cima e isso aparece mais e mais. E é o retorno que o professor quer, tá bom? O retorno que eu quero é isso aí, galera. Se aprenda, meu querido aluno, se aprenda e esse retorno do canal movimentado já tá ótimo, legal? Meu queridinho, eletromagnetismo, aula 4. Estou falando em força magnética sobre cargas. Gente, percebe que apareceu um link ali para aula 3, né? Se você não assistiu a aula 3, volta lá e assiste a aula 3, por favor. Essa aula 4 é força magnética sobre cargas, mas eu já discuto as trajetórias. Então eu já vou lançar partícula carregada e já vai ter trajetória. Para você entender direitinho, você precisa ter assistido a aula 3, meu queridinho. Por favor, volta lá, assiste a aula 3 para a gente fazer essa aula direitinho, tá legal? Tá bom? Bom, então se você ficou aqui, é porque você já viu a aula 3, você vai entender bonitinho. Galera, primeira coisa, força magnética. Gente, de novo, aquela parede vai representar o polo norte de um grande ímã. O polo sul daquele ímã está virado para lá. Aquela parede vai representar o polo sul de outro ímã. O polo norte daquele ímã está virado para lá. Então nós estamos imersos aqui na sala num campo magnético, tá bom? E aí eu vou pegar partículas carregadas e vou jogar aqui no espaço. É isso que eu vou fazer, meu querido, pra você entender, legal? Bom, então, quando eu jogo uma partícula, né, carregada sobre uma região de campo, surge sobre ela uma força. Lembra, gente? Se eu pego uma partícula carregada, mesmo sendo carregada, coloco aqui, em repouso, solto, não surge força nenhuma, né? A carga, gente, uma partícula sem carga não surge força mesmo, né? Mas uma partícula com carga, se coloca em repouso, não surge força nenhuma. Para surgir força, tem que jogar. Bom, se eu jogo, vai surgir sobre ela uma força. Vai! Como é que é a força? Força magnética. Faça um bom vestibular, faça um bom vestibular. Você, aluno atento, pega a sua caneta. Lembra que a gente fez na aula 3? Faça de novo. Força. Mata piolho. Força. Campo. Campo. Velocidade. Velocidade. Aqui, meu queridinho. Força. Meu dedão, ó. Força. Campo. Velocidade. Força, câmbio, putz, cara, como eu gosto de dar aula e gravar aula, nossa. Força, câmbio, velocidade, certo? Muito bem. Lembra? Joga a partícula, surge sobre ela uma força. Regra da mão esquerda, na aula 3 eu expliquei em detalhes. A força é perpendicular ao campo e perpendicular à velocidade ao mesmo tempo. Lembra? Lembra? Muito bem, meu querido. Força, câmbio, velocidade. Ok, força magnética é QVB seno de θ. Força magnética é QVB seno de θ. Força magnética é QVB seno de θ. Para eu achar a direção da força, força, câmbio, velocidade. Força, câmbio, velocidade. Força, câmbio, velocidade. Certo? Em que θ é o ângulo formado entre o vetor campo e a velocidade. Então, meu querido, eu vou explicar para você. Quando o ângulo formado entre a velocidade e o campo for 0 ou 180, ou seja, quando eu jogo a partícula aqui, ó, se o campo está para lá, lembre-se, nos meus exemplos, polo norte de um ímã, polo sul de outro ímã, campo magnético está para lá. Se eu jogo para lá, esse ângulo aqui vale 0. Se eu jogo para cá, esse ângulo aqui vale 180, certo? Se eu jogo aqui na perpendicular, ó, ângulo de 90. E eu vou explicar também se eu jogar num ângulo qualquer entre eles, tá certo? Vou explicar para você também o movimento retilíneo uniforme aqui e vou explicar para você em detalhes o movimento circular uniforme que ele vai executar se eu jogar na perpendicular. Por que que é isso? Vou achar a equação do raio,
e vou achar a equação do período para você. Tá legal? Vou falar também do movimento helicoidal uniforme de quando eu jogo num ângulo qualquer. Meu queridinho, então vamos lá. Para θ igual a 0 ou 180. Galera, primeira coisa, seno de 0 é igual a seno de 180, que é igual a... Isso, aluno atento, igual a 0. Gente, seno de 0 é 0. Seno de 180 também é 0. Então eu vou jogar essa partícula, olha só, o campo magnético aponta para lá, campo magnético aponta para lá. Vou jogar essa partícula para lá. Quanto vale esse ângulo aqui? Bora. Quanto vale esse ângulo? 0. Seno de 0 é 0. Bota um 0 aqui, ó. O que vai acontecer? Zero toda a expressão, né? Se seno de 0 e 180 são 0, eu vou pôr 0 aqui, vai zerar toda a expressão. Quanto vale a força magnética, então, Boaro? Boaro, quanto vale a força magnética? Meu querido, a força magnética é igual a 0. A força magnética é igual a 0. Opa, então se a força magnética é igual a 0, essa partícula executa o quê? Um movimento retilíneo e uniforme. Passa direto aqui, ó. Vai embora. Movimento retilíneo e uniforme. Ah, e se eu lançar em sentido contrário? Se eu lançar em sentido contrário, vai acontecer a mesma coisa. A partícula partindo daqui, ó. Passa em movimento retilíneo e uniforme. Não sofre desvio, meu querido. Lanço para lá, não sofre desvio. Lanço para cá, não sofre desvio. Movimento retilíneo e uniforme. Tranquilo? Tudo bem? Legal, Boaro. Entendi, Boaro. Agora vamos lançá-lo para θ igual a 90. Meu querido, se θ é igual a 90, quanto vale seno de 90 mesmo? Seno de 90 é igual a 1, Boaro. Isso, aluno atento. Seno de 90 é 1, meu querido. Se seno de 90 é 1, a fórmula da força é QVB, seno de θ. QVB, seno de θ. Se seno de 90 é 1, fica 1 aqui, gente. Então a força vai ter o valor máximo, né? Que vale QVB. Carga é dado em coulombs. Velocidade dada em metros por segundo. Campo magnético é dado em Tesla. Tá bom? Campo magnético é dado em Tesla. Não se esqueça disso. Vou até escrever isso para você aqui, ó. A unidade de campo magnético é o T maiúsculo. T maiúsculo, que é o Tesla. Tá, ó. Tesla. Legal? Muito bem, meu querido. Então, seno de θ é 1. Seno de 90 é 1, né? Θ, no caso, é 90. Vai executar um movimento circular uniforme. Para eu explicar para você direitinho, para que você consiga visualizar melhor, eu vou pegar o campo magnético que está aqui e vou virar para você. Tá bom? É como se você, meu querido aluno, estivesse na sala, em pé ali, ó, olhando para mim. Mas, como eu estou gravando aqui, para você entender melhor, eu vou virar o campo magnético para você, tá? Lembra, gente, nós estudamos aqui campo em 3 dimensões, não é? Os vetores têm 3 dimensões. Se você vê um vetor de frente, qual é a representação mesmo, meu querido aluno? Vetor de frente, uma bolinha com pontinho no meio, não é isso? Vetor visto de frente, uma bolinha com pontinho no meio. O vetor visto por trás, o forebs do vetor, o que ele é? É um xizinho, lembra? É um xizinho. Então aqui eu virei ele para você, campo magnético, eu vou virar ele para você para que você entenda direitinho o que eu estou explicando. Agora, meu querido, eu vou jogar a partícula nessa região do espaço. Eu vou pegar a partícula e jogá-la aqui, por exemplo, ó. Tá? Aqui, jogo ela em cima. Ou chego aqui no ponto, jogo ela para baixo. Mesma coisa, tá bom? Então, ó, o campo magnético apontado para você, eu pego um próton, chego aqui e faço assim com ele, ó, com o próton, ó. Vai, próton. Jogo ele aqui para baixo. Campo magnético para você, jogo o próton aqui para baixo. Essa situação física que eu tenho aqui, meu queridinho. Olha o campo. Não está apontando para você? Tá, Boaro. Aqui, ó, o Bzinho apontando para você. E o V, Boaro? O V é vertical para baixo. Nesse meu desenho aqui, vertical para baixo, certo? Como é que é a força, Boaro? Como é que eu acho a força? Você sabe, meu querido aluno, você estudou direitinho a aula 3. Você fez o exercício comigo lá, você fez mais exercício extra. Então, você está entendendo. Vamos fazer o desenho aqui? Como é que eu faço? Força, campo e velocidade. Faça um bom vestibular, meu querido. Faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. Força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, força, campo, velocidade. Faça um bom vestibular. FBV, FBV, ok? Então, vamos lá, ó. Como é que é o campo? Indicador, ok? Está saindo do plano da folha. É esse termo que a gente usa. Saindo do plano da folha.
Como é que está a velocidade? Vertical para baixo. Ó, campo saindo do plano da folha. Velocidade vertical para baixo, certo? Como é que é a força? Como é que é a força? Para cá. A força é para cá. Na tela de vocês é para a esquerda da tela de vocês, certo? Então, meu querido, vou desenhar a força aqui, ó. Força magnética está aqui, ó. Força magnética está aqui, ó. Meu querido, lembre-se, a força magnética, ela é sempre perpendicular ao campo e à velocidade. Ah, cara, a força magnética é sempre perpendicular ao campo e à velocidade? Isso. Por isso que eu gosto da regra da mão esquerda, que ela apresenta isso em todo momento. Ah, cara, então, olha só que interessante. Se a força é perpendicular à velocidade e ao campo ao mesmo tempo, uma força que é perpendicular à velocidade, quando essa partícula começar a se deslocar, olha o que ela vai fazer. Tende a puxar para cá, mas tem velocidade. Ela não vai para lá. Ela vai fazer esse movimento aqui. Olha que interessante, ó. E girando. Não vou conseguir dar uma volta inteira no meu braço, né? Claro. Mas ela faz assim, ó, que legal, cara, ó. Ó, a força aqui, ó. Ah, bora, então agora eu entendi por que esse negócio vai ficar girando assim, ó. Por quê? Porque a força, meu queridinho, ela é perpendicular à velocidade. Força perpendicular à velocidade. Lembra da mecânica? Lembra da mecânica? Força que é perpendicular à velocidade, ela é uma força centrípeta. Lembra? Força centrípeta. Força resultante centrípeta. Então, meu querido, é possível, olha só o que eu vou falar para você aqui, é possível você encontrar o raio dessa curva que ele fez aqui, ó. É possível encontrar o raio desse círculo aqui, ó. Como é que eu acho o raio aqui, ó, da circunferência? O raio R, como é que eu acho? Ah, ele está executando um movimento circular, Boaro? Um movimento circular uniforme? Isso, meu querido. Ele vai executar um movimento circular uniforme. Como é que eu acho o raio, Boaro? Como é que eu acho o raio? Os caras gostam de cobrar isso de vocês, tá? Eu vou demonstrar aqui como é que você acha o raio e você vai aprender e nunca mais vai esquecer, ok? Ok? Qual é a essência? Força magnética é a força resultante centrípeta. Força magnética é a força resultante centrípeta. Como é que é a força magnética mesmo, Boaro? QVB seno de θ. Força magnética é QVB seno de θ. Quanto vale seno de 90 mesmo, meu querido? Quanto vale seno de 90? Zero, Boaro. Zero. Que zero o quê, rapá? Ó, seno de 0 é 0. Seno de 180 é 0. Seno de 90 é 1, hein? Ó, pelo amor de Deus, hein? Cuidado aí. Então, como é que fica? QVB vezes 1, QVB, é igual a mv² sobre r, certo? Gente, vamos simplificar aqui, ó. Eu tenho um v² do lado de cá, com esse v aqui. Bora, de onde veio esse mv² sobre r? Eu não lembro. Meu querido, a força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Lembra? Lá da mecânica. Massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é dada por v² sobre r. Tá? V² sobre R. Então fica mv² sobre R. Ah, bora, agora eu entendi. Gente, agora é só matematiquez, ó. Passo o R para lá multiplicando, passo o QB para cá dividindo. Fica R é igual a mv sobre QB, ok? R é igual a mv sobre QB. Tem um apelidinho que a gente dá para essa fórmula, para você memorizar, que é Rashid, me vê um quibe. Rashid, me vê um quibe. Ou Habib, sei lá, você escolhe o nome do garçom aí. Habib, me vê um quibe. Habib, me vê um quibe. Gente, mais importante do que você ficar com esses apelidinhos, pra você memorizar, você entender o conceito, você entender, você não esquece mais. Eu até sugiro que você tente demonstrar isso aqui, quando você estiver estudando. Tampa a resolução, né, para o meu vídeo e tenta você mesmo fazer que você vai entender, tá legal? Meu queridinho, força magnética, força resultante centrípeta. QVB, seno de 90, mv² sobre r. Raio, mv sobre QB, ok? O raio da órbita é dada por mv sobre QB. Movimento circular uniforme. Ah, bora, dá para calcular o período também? Dá. Gente, não fica decorando essas coisas, não. Tenta entender o processo, que é assim que se estuda física, tá? Eu me lembro de uma prova, uma aluna minha tirou 0 numa prova minha. E ela escreveu assim, ah, Boaro, olha, não deu certo, mas olha como eu sei. Isso na prova, né? Olha, mas eu sei isso da física, ó. E fez, cara, na parte de trás da folha,
todas as fórmulas que precisava para aquela matéria. Tudo que é fórmula, com apelidinhos, com nomezinhos, ela tirou 0 na prova. Pô, estudar física é ficar decorando fórmulas? Claro que não. Você precisa decorar algumas fórmulas. Alguns grandes vestibulares, os professores, por aí, muitos não dão algumas fórmulas, tá? Você precisa decorar algumas, mas estudar física não é saber fórmula. Saber fórmula faz parte do entender o conceito físico. Se você entender o conceito físico aqui, você encontra. Tá bom, meu queridinho? Vou aqui, ó. Cálculo do período. Gente, eu vou fazer o seguinte. O que é período, Boaro? O que é período? Período é o tempo que ele gasta por uma volta completa. O que é período, Boaro? O que é período, Boaro? É o tempo que ele gasta numa volta completa, tudo bem? Então, ó, o raio da órbita não é o MV sobre QB? O raio da órbita não é o MV sobre QB? Mas o V, gente, não é ΔS por ΔT? Lembra da mecânica? O V é ΔS por ΔT. Então, olha só, o ΔS é a volta inteira. O ΔS, meu querido, vai ser igual a 2... Deixa eu colocar o M primeiro aqui, né? M, no lugar do V, eu vou escrever 2πr, que é a volta inteira, lembra? ΔS por ΔT. Uma volta inteira numa circunferência nos dá 2πr, lembra? A volta na circunferência vale 2πr. Então vai ficar M vezes 2πr por QB sobre T. Ó, então no lugar do V, meu querido, no lugar do V eu coloquei 2πr sobre T. Só isso. O período, gente, é o tempo que ele gasta para dar uma volta completa, que é o T. É o tempo que ele gasta para dar uma volta completa. Então, ó, passo o T para cá multiplicando, passo o R para lá dividindo, vai ficar 2πr M, deixa eu colocar o M primeiro, 2πmr sobre 2πmr, 2πmr sobre QBR, que eu trouxe para cá. Olha que interessante, galera. Cancela o R com R. 2πm sobre QB. Ai, Boara, eu vou ter que ficar decorando essas fórmulas. Galera, de maneira geral, não, tá? De maneira geral, não. Fica decorando isso aqui não, cara. Fica decorando isso aqui não. Entendeu o conceito? Entendeu o conceito? Entendeu o conceito? Você faz. Tá bom? Mais um caso. Mais um caso para eu fazer um resuminho para você. Então, eu peguei a partícula e joguei na direção do campo. No mesmo sentido. Depois eu peguei a partícula e joguei em sentido oposto. Certo? Agora, peguei a partícula e joguei perpendicular. Coloquei o campo apontado para você entender melhor. Joguei... Aqui eu joguei para baixo, né? Coloquei o campo em sentido... apontado para você entender melhor, e joguei a partícula para baixo, certo? Ela executou um movimento circular uniforme, certo? Movimento circular uniforme. Por quê? Porque essa força, meu querido, é uma força centripetal. A força centripetal, ela vai mudar a direção da velocidade, mas ela não muda o valor da velocidade. Lembra disso, da mecânica? Ela muda a direção da velocidade, mas não o valor da velocidade. Logo, ela não vai mudar a indicação. Imagina que um carro girando na rotatória de uma estrada, a força que o pneu faz para o cara fazer a curva, no sentido radial para dentro, não vai alterar o valor da indicação do velocímetro, tá? Ele não muda o valor, ele muda apenas a direção, tá? Bom, e se eu pego uma partícula e jogo, Boaro, tá bom, entendi. Se eu jogo aqui, ela vai direto. Se eu jogo aqui, ela vai direto. Se eu jogo perpendicular, movimento circular uniforme. Isso. Ah, Boaro, e se eu jogar num ângulo qualquer? Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, meu querido. Olha que interessante. Se eu jogar num ângulo qualquer aqui, essa velocidade vai ter uma componente que é perpendicular ao campo e vai ter uma componente que é paralela ao campo. Concorda comigo? Esse vetor tem uma componente para cá e esse vetor tem uma componente para cá. Essa componente para cá vai fazer com que ele gire, porque é perpendicular ao campo. Essa componente da velocidade para cá faz com que ela vá direto. Então, ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, Boaro, agora eu entendi. Ele faz esse movimento aqui, ó. Isso aqui chama uma helicoidal cilíndrica, tá? Tudo bem? Tudo bem, meu querido? Entendeu? Entenderam? Então, ó, resuminho, pra você entender certinho. Força magnética, QVB seno de θ. Ó, você já percebeu que sem assistir a aula 3, você tem dificuldade na aula 4, né? Força magnética, QVB seno de θ. Seno de 0 é 0. Seno de 180 é 0.
Se eu jogo aqui, ele vai direto, meu querido. Vai direto, sem sofrer desvio. Se eu jogo para lá, 180 graus, ele vai direto, sem sofrer desvio. Se eu jogo ele na perpendicular, eu virei o campo assim só para você enxergar melhor. Se eu jogo na perpendicular, movimento circular uniforme, certo? Movimento circular uniforme, ok? Aí eu mostrei para você como encontrar o raio. E aí eu quis mostrar também como encontra o período, tá? O tempo que leva para dar a volta. E se eu jogar aqui numa direção que não é nem perpendicular ao campo, pensando o campo aqui agora, não é nem perpendicular ao campo e nem na direção do campo, é um ângulo qualquer, ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma helicoidal, tá? Movimento helicoidal uniforme. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Vamos fazer o exercício de aplicação agora, então? Dá uma olhada aí na sua tela, veja aí. Exercício de aplicação. Diz assim, ó. Caiu na Universidade Federal do Espírito Santo. Uma partícula cuja razão massa-carga é igual a 10 a menos 12 kg por Coulomb penetra em um acelerador de partículas com velocidade igual a 2 vezes 10 a sexta metros por segundo. Então, ó, uma partícula, ele não me deu a massa e nem a carga, mas ele me deu a razão. A razão, a massa dividido pela carga está dando 10 a menos 12 quilogramas por Coulomb. Você joga com uma velocidade de 2,5 vezes 10 a sexta metros por segundo, passando a descrever uma órbita circular de raio 10 a terceira metros, sob a influência de um campo magnético perpendicular ao plano da órbita. O módulo do campo magnético é igual a... Como é que é, meu querido? Eu tenho um campo magnético, eu joguei uma partícula, ela executou um movimento circular com raio de 10 a terceira metros. A velocidade dela era 2,5 vezes 10 a sexta metros por segundo, e a razão entre a massa e a carga é de 10 a menos 12 kg por Coulomb. Vamos fazer? Vamos ver? Galera, voltando aqui, ó. Então, ele diz que jogou uma partícula com uma velocidade de 2,5 vezes 10 a sexta, perpendicularmente a um campo, e ele executou o movimento, essa partícula executou o movimento de 1 vezes 10 a terceira metros. Tá? E ele nos deu a razão, massa-carga. Ele nos deu a razão. Isso acontece em muitos exercícios, tá, gente? Ele já me deu a massa-carga. Ele não me deu a massa e nem a carga. Ele já me deu a razão. Massa-carga é de 10 a menos 12 kg por Coulomb. Então, ó, força, câmbio, velocidade, força, câmbio, velocidade. Nesse caso não precisava, eu fiz o desenho aqui para você entender. Então, ó, campo saindo, velocidade para baixo, força para cá. Tá legal? Então, ó, calculando, meu querido, o raio é 10 a terceira, a razão, massa-carga, 10 a menos 12, a velocidade, 2,5 10 a sexta, pelo campo. Passo B para lá, passo isso dividindo, isso dá 2,5, né? 2,5 ficou aqui, 10 a menos 12 com 10 a sexta é 10 a menos 6. Esse 10 a terceira vem para baixo, vai para cima, fica 10 a menos 6 com 10 a menos 3, fica 10 a menos 9. 10 a menos 9. O que? Campo é dado em Tesla. Ai, Boaro, mas está faltando o valor da massa ou da carga. Não, gente, não, aceite. 10 a menos 12 já é a razão. Massa-carga, tá bom? Tá faltando nada não. Tá tudo aqui. Ó, meu querido. Então é isso aí, tá legal? Note, lá em cima apareceu o link para a aula 5, essa aqui é a aula 4. Lá em cima apareceu o link para a aula 5. Aqui, menu para conteúdo extra. Eu tenho um monte de coisa para colocar em conteúdo extra para vocês, galera. Vários exercícios desses aqui, tá? Como cair no vestibular, no Enem, tudo mais e tal, para você entender bem, para você aprender direitinho, para você se dar bem nas suas provas, né? Isso no colégio que você estuda, para você se dar bem nos grandes vestibulares, no Enem, em todo o Brasil. Todo lugar que você estiver fazendo aí é o que você precisar. Tá bom, querido? Tudo bem? Galera, então é isso aí, ó. Por favor, não se esqueça, tá? Dá um joinha no vídeo aí, inscreva-se no canal, divulgue meu trabalho, tá legal? Deixe comentários pra gente compartilhar nossas ideias. Galera, então é isso. Muito obrigado. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu!